Eu vou fazer uma leitura em Isaías 43 até um certo ponto. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. E vocês vão me falar o que vocês entenderam dessa leitura, tá bom? Isaías 43. Eu vou ler só até uma certa parte. E depois a gente fala sobre esse texto. Vamos lá? Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que foste preciosos aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos por tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Traze meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as suas coisas antigas? Faze-nos ouvir as coisas antigas. Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu, o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei a Babilônia, e todos fiz descer como fugitivo, e os caldeus nos navios como se vangloriassem. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que te preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão exterminados, como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora a luz sairá. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Quando vocês ouvem uma leitura dessa, o que vocês dizem? O que vem no coração de vocês? Pode falar. Fala para mim. Não, antes de Cristo, mas o que vocês... Vai falar dele, com certeza. Tem outro caminho. Mas o que vocês entenderam da leitura? Fala aí. Sem vergonha não vou brigar com ninguém. O que mais? Que mais? Salvação. Uma palavra de um Deus que ama o seu povo. Quando eu olho para essa leitura, eu vejo o amor de Deus para com o seu povo. Percebe o que ele está falando? Versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és... Olha o que ele está dizendo, e eu queria antes, abre aí em Romanos, Luli, para mim, faz favor. Romanos capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos, só para a gente poder entender que o contexto principal está falando de um povo de Israel, um povo escolhido em Jacó, mas ele também está falando para nós, que cremos em Jesus hoje, tá ok? Então ele não diz só para aquele Israel, ele diz para esse Israel também. Então eu posso usar claramente esse texto para nós que não somos judeus, tá ok? Então olha só o que está escrito, eu vou ler o primeiro versículo 6, versículo 7, diz assim, Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são? Então, calma aí. Nem todo que nasceu de Abraão é de verdade Israel. Ok? Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 23. E 24, diz assim, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdias que para a glória já dantes preparou, 24, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Perceba comigo, entendam. O que ele está falando, só para a gente lembrar a história, que Deus chamou Abraão. Então, se Deus chamou Abraão, todos os descendentes de Abraão seriam o povo de Deus. Ok? Não. Deus chamou Abraão e a sua esposa não tinha condições de ter filhos. O que ela fez? Sara pegou a sua escrava e deu a Abraão. Ok? Aí o que Deus falou? Lança fora a escrava, porque não vai ser da escrava a minha descendência. Correto? Então, de Isaque foi chamada a descendência de Deus, aquele que seria povo de Deus. Ok? E aí vem Isaque. A sua mulher tem 2 filhos. Deus diz, eu escolhi ao menor e não escolhi ao maior. Deus fez sua nação de Jacó. Por isso ele diz, eu te criei, Jacó. Então, o povo de Deus é aquele a quem ele chamou. E ele não só chamou, ele formou. Porque Jacó não ficou sendo Jacó a vida toda. Jacó foi feito Israel, povo, príncipe, foi feito nação escolhida de Deus. Então, nem Ismael, nem Esaú entrou como povo de Deus. Ok? Então, o que ele quer dizer com isso nesse começo? Ele quer dizer que eu e você somos filhos da promessa. Então, não é só o
povo judeu que é eleito, mas todo aquele que crer, ouviu a voz, entendeu que Jesus Cristo é Salvador, passou a ser povo de Deus. Então, nós somos o Israel de Deus. Então, esta leitura é para mim e para você. Ele está dizendo, eu te criei, ó Jacó, você que era um usurpador, um pecador, alguém que ninguém dá crédito, um miserável pecador, como a gente gosta de falar aqui, né? Para todo mundo entender que diante de Deus todos somos pecadores. Eu te criei, te fiz povo meu, te fiz Israel. Então essa palavra é para mim e para você. E ele vai dizer assim, não temas, porque eu te remi. Por que a gente está aqui hoje? Porque ele nos remiu, ele nos deu condição de estarmos diante dele. Ele apagou as nossas transgressões, ele tirou os nossos pecados. Como a gente gosta de enfatizar, não fomos nós que apagamos os nossos pecados, foi ele que apagou os nossos pecados. Você vai ver em toda a leitura ele dizendo, eu sou Deus, eu remi, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor. Você não vai ver nunca nesse lugar dizendo, nesta palavra, na Bíblia Sagrada, dizendo, tu é o cara, você se formou, você se criou, olhei para você e vi que você era o cara. Não tem aquele camarada que diz assim, eu sou camisa 10 porque eu sou o cara. Esse não conhece Deus, porque jamais alguém que foi chamado por Deus diz para Deus, eu sou o cara, por isso você me escolheu. O povo de Deus, Deus deixa bem claro para eles, eu fiz, eu remi. Eu pergunto para vocês, alguém na face da terra tem condição de falar como Deus? Se nós ouvimos Deus falar assim, o que a gente pensa? Porque o que a gente prega é que quando a pessoa se exalta, essa pessoa precisa se consertar, né? Ela precisa se humilhar. Mas Deus não precisa disso, porque Ele é o Criador e nós não somos. Quando Ele diz eu sou, é porque Ele é. Quando nós falamos que nós somos, é porque nós somos cheios de nós. Nós estamos cheios de honra que não é nossa, porque nós não temos o poder de criar alguma coisa, mas Ele tem. E Ele não só tem o poder de criar, como Ele criou a nós e nos fez seus filhos. E ele faz altas declarações. Ele fala, quando passares, versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo. Ele está dizendo, para mim e para você, as pessoas quando lêem esses versículos aqui, eles romantizam, né? Faz aquele romantismo. Está vendo? A água não vai me afogar, o fogo não vai me queimar. Tudo posso, né, em Jesus, eu posso. Não, ele está falando quando passares. Quer dizer que você vai passar. E ele não falou que vai livrar, ele falou que vai estar contigo a princípio. Não é que está escrito aí? Quando passarem pelas águas, estarei contigo. Você está no meio da água, né? Lembra de Pedro? Posso ir contigo, Jesus? Vem, Pedro. Está lá no meio da água, né? Andando. Jesus é comigo. Opa, não sou o Criador. Não sou o Senhor. O que eu estou fazendo em cima da água? Começou a afundar. Estou contigo. Você não crê em mim? Eu estou contigo. Eu te seguro pela mão. Eu te sustento. É isso que ele está falando. Sou eu que te guio, sou eu que te guardo. Não é a tua força, não é o teu entendimento, não é a tua glória, não é a tua formosura, sou eu. Não, e ele continua dizendo assim, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quer dizer que você não sofrerá detrimento, você não sofrerá danos. E este dano não é o dano de você cair, se machucar, ou arrancar a unha do pé, ou bater a cabeça em alguma coisa. Não é o dano no corpo, é a marca que fica para a destruição do corpo. Ele não permitirá que chama nenhuma toque em você, porque Ele te remiu, Ele te guardou para Ele. Isso é lindo demais, né?
Aí a gente continua vendo, ele vai falar, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Olha o que ele diz, ele está dizendo, e a gente vai ver isso em toda a história, não só do povo judeu, como a nossa história. Quem aqui nunca passou por uma situação que alguém não cristão a ajudou? Estava num sufoco. E, de repente, alguém que não tinha nada a ver com o Evangelho, de repente, nada a ver contigo, foi lá e te deu a mão. Quantas vezes o povo de Israel foi salvo por Deus pela mão do próprio inimigo? Deus leva, quando a gente olha para a história do povo de Israel, eles estão passando fome em Canaã, Deus manda eles para o Egito, lembra? Israel e os seus 12 filhos, ainda não tinham 12 não, mas Deus manda para o Egito, para quê? Para salvar o seu povo. Com quem? Com estranhos. Quando o povo cresce e o povo não conhece a Deus, o povo só ouviu falar de Deus, o que Deus manda fazer? Tirar o povo de lá. Tira o meu povo de lá, porque o povo é meu. O povo está lá, daqui a pouco está se misturando, e é o que eles estavam fazendo. Porque quando o povo começa a andar no deserto, o povo só tem lembrança do quê? Do Egito. Deus está fazendo milagre, está abrindo o mar, está dando cordonizes, está enchendo o bucho deles, dá água para eles beberem, tem o calorzinho no deserto de noite, porque o deserto de noite é frio, e tem a sombrinha, porque o deserto de noite, de manhã, é quente. Deus dá, e eles estão vendo, não é coisa natural, é coisa sobrenatural, é extraordinário, é além do notável, e eles estão vendo, e Deus está dizendo, sou eu que faço essas coisas. Mas lembra de como é que eles ficavam? Quero cebolas e alhos do Egito. Para pensar, eles estão olhando para o mundo, eles estão olhando para as coisinhas terrenas. Eles estão olhando para coisas absurdas que perecem, enquanto a glória e o poder de Deus é manifesto e glorioso em cima deles. Olha só, versículo 24, 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida, completando esse versículo 3, aí ele diz, não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente, direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei os meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. Aí ele mostra o seu amor pelos seus eleitos e escolhidos, espalhados por toda a terra. Ele não só está dizendo, por isso que eu disse no começo, que nós somos o Israel de Deus, ele não só está dizendo desse povo de Israel que foi espalhado pela terra, não está dizendo só deste povo. Eu não posso olhar para esse texto e ver que só esse povo foi recolhido. Lembram da história? Esse povo sofreu várias afrontas por causa dos seus pecados. Por várias vezes o povo de Israel foi preso, levado cativo. E, no final, eles ainda foram para a Babilônia. Eles foram espalhados. Mas Deus disse que o reunirias. Deus fez novamente a nação de Israel. Mas Ele não só fez a nação de Israel aonde era Israel. Ele fez a nação de Israel de todos os lugares do Ocidente e do Oriente. Ele nos reuniu e fez um povo só. Ele está dizendo, eu chamei, de todas as partes, eu chamei os meus filhos. Isso é lindo demais. No versículo 7, diz assim, e todos os que são chamados pelo meu nome, e todos, olha aí, se inclua no meio, eu os criei para a minha glória, e eu os formei, e também eu os fiz. Aí ele diz assim, trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvido. Ele está falando para Israel. Ele está falando para mim e para você. Ele não está falando de outro povo. Ele continua a falar assim, todas as nações se congreguem, os povos se reúnam.
Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se vos justifiquem, e se ouça e se diga, verdade é. Ele está dizendo para o povo que tem olhos, que vê, que não enxerga, e para o povo que ouve, mas não escuta, ele está dizendo, reúna as nações, tragam eles. Quem pode agora anunciar verdade? Quem pode? Quem pode declarar a verdade? Quem pode dizer para os outros povos verdade? Juntem aí, façam um concílio, entrem em acordo, fala aí quem pode. Ele diz quem pode. O surdo e o mudo. Ele diz, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E ele diz agora, eu anunciei e salvei, e o fiz ouvir. Deus estranhos não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. A testemunha de Deus somos nós. Mas como nós testemunhamos de Deus? Vendo Ele e ouvindo Ele. A minha pergunta, quando eu leio um texto desse, eu reconheço o amor de Deus sobre a minha vida? Eu consigo enxergar o amor de Deus sobre a minha vida? Eu consigo entender de onde Ele tirou a minha vida? Eu consigo enxergar em Deus a minha salvação? Ou nós estamos como este povo, ou somos este povo, que tem olhos, mas estão cegos, e tem ouvidos, mas são surdos? Lembra de novo do Egito, um povo que sai do Egito, e vê a maravilha do Senhor, e está murmurando. Vê um menino com uma funda na mão, e um homem de 3 metros na sua frente, e ele vai com a cara e com a coragem, na fé de Deus, derruba um gigante, armado, com espada, lança, ferradura, porque era um cavalo, né? Golias era um cavalo, um cavalão. Dá para entender a glória de Deus. Os homens de Israel, o exército de Deus, todos com medo, todos estavam amarelinhos, tremendo de medo, e está ali um jovem, o ruivo. Não conseguem ver o amor de Deus? E tantos outros que foram levantados. Mas não lembra só disso não, lembra de coisas que Deus fez a vocês, a mim. Quando eu olho para a minha vida, e eu vejo de onde o Senhor me tirou, eu fico louco, porque eu não merecia estar aqui, muito menos segurando o microfone, muito menos cantando. Eu não merecia nem ter a minha família de volta. Ele está dizendo, eu te chamei, eu te criei, eu te formei, você é meu, e vocês são a minha testemunha. O que uma testemunha faz? Defende. Uma testemunha defende. A testemunha, ela não vai contra, ela vai a favor. A testemunha, ela não só vai a favor, como ela anda nos mesmos passos daquele a quem ele está defendendo. Ele está dizendo, para mim e para você, a quem ele resgatou, que nós somos testemunhas dele. E como é o nosso testemunho diante dele? Que nos resgatou, que nos tirou do lamaçal, que nos tirou das garras de Satanás, que nos tirou do inferno,
que nos tirou da podridão eterna, que nos tirou das garras do inimigo, para que a gente pudesse morar com Ele, com os seus santos, em glória, vivendo sem dor, sem luto, sem tragédia, sem cabelo caindo, sem coisa que não para de descer, não vou falar que fica estranho, sem coisas estranhas. Percebe isso? Ele está dizendo para Israel, para mim e para você, Israel de Deus, eu fiz e vocês são, porque eu sou Deus. Não foi com a nossa força que nós conseguimos ser testemunhas de Deus, foi porque Ele nos fez ser testemunhas dEle. Povo surdo, povo cego, enxergue e ouça. É o que Ele está falando. Ele fala para mim e para você, não permita que as coisas que foram feitas por vocês se apaguem. Não permita. Glorifiquem a Deus por isso. Versículo 13, ele vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Essa é a maior certeza de misericórdia e graça de Deus sobre as nossas vidas. Se Deus agiu, quem pode impedir? Qualquer outra coisa pode tornar impedido, paralisado. Eu gosto de falar de futebol porque a gente vê muito isso. Não me olha assim. Mas eu gosto de falar para a gente ver se fica legal. Eu era um grande torcedor do Fluminense. Eu hoje fico brincando. Mas eu vejo no futebol, em qualquer outro esporte, a ânsia da vitória por uma taça corruptível. Se coloca numa estante aquela taça corruptível de algo que já foi, já passou. Quem lembra do passado é museu, né? Aí fica olhando lá, nossa, em 1400, olha, o meu time ganhou, ganhou de não sei quem, já passou, já acabou. E aí no outro time, está lá um monte de troféu também. Aí um fica disputando com o outro os troféus. Olha que coisa, perdoe a expressão que as pessoas não gostam quando eu falo, olha que coisa ridícula. Nós somos, eu não estou falando contra quem gosta de assistir, não pode assistir de vez em quando. Outro dia eu estava lá com o Rafael assistindo o Brasil perder. Para quem? Mó decepção, o Brasil perdeu para a Argentina, meu Deus do céu, Mas outro dia ele vai ganhar. E fica nessa gracinha, né? Um dia ganha, outro dia perde. E fica nessas coisas. Mas ele está dizendo para nós que quando ele age, não perde. Não perde, dá para entender isso. Quando ele está dizendo, quando eu faço, não perco. E ninguém pode. Não tem aquela briguinha de demônio e os anjos. Vamos ver qual é o Deus maior, se é Satanás ou se é o grande eterno. Vamos ver quem é mais forte. Se Satanás tenta alguma coisa contra os anjos, é porque não chegou a hora da resposta chegar. Porque se Satanás impediu o anjo de trazer uma resposta, foi porque não estava na hora da resposta chegar. Porque quando chegou a hora da resposta chegar, Gabriel veio e disse, acabou a graça, leva a resposta para Daniel. Não tem, porque agindo Deus, quem pode impedir? A resposta é certa. Não tem outro que possa derrubar o nosso Deus. Não é um timinho de futebol. Não é. Olha a continuação, versículo 14, assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel, por amor de vós enviei a Babilônia, a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus, nos navios com que se gloriavam, né? Eles se achavam o tal, mas Deus botou para correr.
Deus usou os povos para salvar o seu povo, e ainda fez eles correr com o rabinho entre as pernas. Eu sou, versículo 15, o Senhor vosso santo, Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, e eles juntamente se deitaram e nunca levantaram, e estão extintos como um pavio se apagaram. Ele fez, ele acabou com o inimigo. Ele está dizendo: eu amo vocês. Não tem amor maior do que esse, não dependeu de mim e de você. Olha o que diz agora o versículo 18, parece completamente contrário a tudo que nós estamos falando. Eu estou falando para vocês, lembra do que Deus fez, lembra de como Ele agiu. Olha o que Ele vai falar agora. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quem vive de passado é o diabo. Aprendi isso com o pastor numa live que ontem fui lá ministrar a palavra, fiquei mais enrolado que segue em tiroteio. Esta mesma palavra, que eu achei que era uma coisa, quando cheguei lá era outra. Não sabia mais onde enfiar minha cara. Ah, Jesus. Mas foi bom, glória a Deus. Ele diz aqui: não vos lembreis. A gente gosta de ficar lembrando coisas que já passou. Não é errado, mas não é o que traz vida. Às vezes Satanás fica catucando a vida da gente, trazendo honra, glória, trazendo poder, aonde não tem. Às vezes você diz assim com orgulho: você lembra quem eu era? Olha, se dependesse de mim, eu quebrava o pau. A gente não fala assim. Não, porque antigamente, se não fosse Jesus, olha, se Jesus não tivesse me transformado, vocês iam ver só uma coisa. Não vos lembreis. E ele ainda diz algo que para mim também quer dizer: o que eu fiz no passado não se compara com o que eu vou fazer agora. Isso que eu falei para vocês agora, tudo que eu fiz de extraordinário, de soberano, não se compara. Olha o versículo 19. Eis que faço uma coisa... Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu vou falar sobre. Vamos lá. Diz assim, o versículo 20: os animais do campo me honrarão, os chacais e as avestruz, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, o meu eleito, a esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Ele está dizendo que as coisas do passado não se compara com as coisas que ele vai fazer agora. E ele está dizendo que as coisas que foram feitas no passado, nós recebemos agora. Aliás, as coisas que foram feitas no passado, que aquele povo passou, hoje a luz brilhou em nós. E é diferente do passado. Entenda uma coisa, no passado, Deus manifestava o seu poder de formas extraordinárias, com sinais e maravilhas. Deus faz hoje? Faz, claro, mas não faz como antes. Por que não faz como antes? Porque a coisa nova, o que é novo, já chegou. Ele pergunta para nós: porventura não a percebeis? Sabe o que acontece? Quando Jesus nasceu, quando Jesus veio, quando Jesus começou a manifestar o seu poder, o povo que era seu não o recebeu. Eles não perceberam, não entenderam, continuavam
vendo sem ver, ouvindo sem ouvir. Mas isso não é só para eles, não. É para nós também. Nós não percebemos isso? Às vezes o que nós queremos é olhar e ver glórias extraordinárias, efeitos pirotécnicos, chamas de fogo, raios e trovões, mas a gente não consegue perceber o que Cristo fez agora. A luz dele raiou agora. Ele fez caminho no deserto, ele fez brotar água aonde não tinha. Ele fez que animais estivessem naquele lugar, porque naquele lugar não havia habitação. E Jesus fez isso. Ele está dizendo, vocês não percebem, mas eu estou fazendo agora uma coisa nova. E ele termina com algo, nesse pedaço, extraordinário. Versículo 21 diz, a esse povo que formei, eu e você, formei para mim, diz o Senhor, o meu louvor relatarão. O que quer dizer isso? O que é relatar o louvor de Deus? Testemunhar sobre Ele. Ele continua falando a mesma coisa. Povo, fale de mim. Aquilo que vocês receberam como novo, fale. Jesus tem que estar entranhado em vocês, não só para falar, mas para testemunhar, porque esse é o louvor de Deus, é um elogio que nós devemos fazer a Ele, relatar, testemunhar, andar no caminho, ser do caminho, viver o caminho, experimentar o caminho, gozar o caminho, ter o caminho como mente e coração, e na mente e no coração. Ele está dizendo para nós, o que Ele fez novo agora, está em nós, mas nós devemos, como povo eleito de Deus, relatar, e não ficar agarrado no passado, porque daqui para trás, ninguém volta. É agora, é nesse momento. Ontem nós estávamos lá, e eu tinha que trazer uma palavra para casais. Meu Deus, eu vou ser sério para os irmãos, eu não gosto muito dessas coisas de congresso, e de palestra para um certo grupo. Então o que eu faço? Eu faço como se fosse igreja, eu não separo muito não. E às vezes eu sei que eu erro nisso. Quando eu cheguei, eu achei que era para a família, mas eu vi que era para casais. E eu vi uma peça, e aí meu coração começou a ficar apertado, eu comecei a suar mais do que o normal. Eu falei, agora, eu falo ou eu falo de casamento? Criou uma confusão tão grande na minha cabeça, vocês não têm noção. Eu fui murcho dentro do carro, voltando para casa. Murcho, derrubado. No final do culto, ainda o pastor tomou a palavra e trouxe um monte de palavra para o pessoal que estava casado. Eu fiquei mais arrasado ainda, porque o que eu queria trazer, eu não consegui trazer, mas eu trouxe a verdade da palavra. Mas não com o entendimento da situação. Mas eu sei que Deus faz essas coisas para eu deixar de ser besta. Porque não é eu que tenho que falar, é Ele que tem que falar. E não importa o que tinha que ser falado, o que eu achava. Foi falado o que Deus quis que fosse falado. Porque se eu entendo esta palavra, se um casal entende esta palavra, se a família entende esta palavra, ele não vive agarrado com coisinhas miúdas. Coisinhas poucas. Porque nem tudo que eu faço para ela revela a verdade. Mas o que Ele fez por mim, revela. Não estou dizendo que não se possa fazer. Porque geralmente em reunião de casamento, essas coisas, a pessoa fala, leve uma flor para sua esposa. Não é errado levar não, gente. Eu sei que eu sou um ogro, eu sou estranho, aquele negócio todo. Não é errado levar. Passeia com a sua esposa. Fica uma semana fora com a sua esposa. Aí a gente olhou um para a cara do outro. Nós passamos 2 dias lá e a gente agradece a igreja. Mas a gente já estava doido para ver vocês. A gente queria vir embora. Ué, mas nós somos assim. Nem tudo é regra para todos. Não. O casal é diferente, mas se eu consigo entender a essência da luz de Cristo,
eu consigo viver no meio do casamento, na tribulação, no meio da família, porque eu sei que não é o outro que tem que dar testemunho, sou eu que tenho que dar testemunho. Aí o peso é maior. Porque se ela um dia negar, eu tenho que permanecer. Ou vice-versa. E ela pode negar, está me dando flores. Eu conheço pessoas e homens que bajulavam as suas esposas com muitas coisas. Mas bajulavam porque eles tinham outras vidas. E mulheres também. E o cara ou a mulher, felizão. Pô, meu marido me dá tudo, faz tudo por mim. Mas por quê? Porque não conheceu o novo. E às vezes a gente fica se prendendo a detalhes. A gente tem que entender o que Cristo fez por nós, o que Ele fez por nós e viver daqui para frente. Não posso viver o passado, e muito menos o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Eu posso planejar, devo planejar. O coração do homem deve planejar, fazer planos, mas com temor, entendendo que a resposta do amanhã é de Deus. Eu até citei que Paulinho bateu o carro. Eles fizeram planos. Eu posso falar de novo? Aliás, Paulinho queimou a embreagem lá, porque a primeira vez que eu fui lá, não queimei a embreagem, não. Eu subi tranquilo, dei ré, estacionei. Mas o Paulinho, só para implicar com ele, sofreu o bichinho. Ontem foi o teste de fogo, ó. Nossa, o morrinho, cheio de ruas estreitas. Morrinho, pô. Não era morrão, não, era morrinho. O carro subiu chorando. Tudo estreitinho lá naquele negócio lá. Mas, estava falando, fizeram planos. Ali, botaram no lápis um monte de coisa, e nos planos deles, a imaginação é que o carro não pode bater. Se eu faço um plano com uma certa quantia, eu tenho que planejar também que, de repente, pode acontecer algum sinistro. Eu sei que eles têm essa ideia. Mas, na real, o nosso coração nunca pensa no sinistro. A gente até separa para o sinistro, mas não pensa no sinistro. Aliás, a gente nem quer ver o sinistro. É ou não é? Mas quem está com o controle na mão? É Deus. E se Ele permitir? Ah, não, se eu planejar vai dar tudo certo, se eu for fiel a Deus, se eu vou lá, boto dinheiro na caixa lá da igreja lá, então Deus não pode permitir que nada me aconteça. Para com isso, gente, Ele é Deus, se Ele quiser provar, Ele vai provar você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Não é igual ao nosso amor, não. O nosso amor, quando o filho está desobedecendo, a gente oferece algo. Já falei isso 500 vezes, né? Olha, se você fizer certo, eu vou te dar um videogame. Para de me atormentar. Aí o filho, eu vou ficar bonzinho. Ó, o Everton gostou da ideia, tá vendo? Mas não é assim. Olha, se você faz assim, Deus não. Está agindo errado? Está agindo errado? Não está me reconhecendo? Não está ouvindo? Não está enxergando? Calma aí que eu vou fazer um negócio contigo. Vou te afundar um pouco mais. Que não está me reconhecendo como seu pai, como seu Senhor, dá licença. Quando você me reconhecer como pai, você volta. Deus não é brinquedo, não. Deus não é igual ao ser humano, não. Então ele está falando, não fiquem presos ao passado, nem as coisas que eu fiz no passado são gloriosas, mas lembre hoje do que eu faço. Eu sou Deus na vida de vocês. Hoje, agora, nesse momento, Ele é Senhor. Aí eu vou entrar aonde eu não li. Olha o que está escrito agora. Contudo, versículo 22. Olha o que diz agora. Chega a doer o coração. Olha só. Contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios. Não te fiz servir, não te fiz servir com ofertas, nem te fadiguei com incenso, Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios mais me satisfizeste.
mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Você imagina Deus falando isso para nós? E eu, às vezes, me encontro nisso. E você está diante de Deus e você acha que, às vezes, você está fluindo numa maravilha só. Daqui a pouco o teu testemunho começa a desengrigolar e você começa parece que, largar de mão, começa a querer chutar o balde, aquele negócio todo. Aí eu ouço Deus falando, se cansou de mim. Você se cansou de mim. Mas eu me cansei dos teus pecados. Não tem aquela coisa que a gente gosta de fazer sempre? Pecado que parece que a gente não consegue largar. Você acha que Deus olha alegre? Ele diz exatamente isso. Cansei dos teus pecados. Estou cansado de vocês. Mas olha o que ele diz. Eu mesmo, mais uma vez eu declaro para vocês, mais uma vez, não é para continuar no pecado, mas olha o que eu faço. Sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Esse é o amor de Deus. É Ele que nos conserta, é Ele que nos bota no caminho, é Ele que dá a direção para a nossa vida, é Ele que conserta as nossas vidas por amor dEle. E como eu falei na quinta-feira, eu repito hoje. Por que por amor de mim? Parece um egoísmo de Deus. Sabe por que eu perdoo o teu pecado? Por amor de mim. Mas Ele não falou que me amava? Por que agora Ele só ama Ele? Será que Deus é egoísta? Será que o Espírito de Deus testificou dele? Nos últimos dias haveriam deuses amantes de si mesmo? Não! Deus, Ele é amor, e sobre a sua palavra Ele coloca o seu amor. Jesus é de quem Ele está falando. Ele está falando, eu que apago as tuas transgressões, eu mesmo, por amor de Cristo, por amor da minha palavra. Lembro de novo, lembra quando estava Jesus, a Cristina também falou aqui na quinta-feira, não, falou lá na sexta-feira, no negócio de jovem lá. Está ali Jesus saindo da água, a pomba desce sobre Jesus, e a voz do céu declara, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Por amor à minha palavra, que vai morrer por nós, eu apago as tuas transgressões. Ele se sacrificou por nós. O Deus que nos formou não esperou por você. Ele deu o seu amor e nos resgatou. Nos trouxe para Ele. Nos fez seus filhos por amor a Ele. Por amor à sua promessa. Perdão. Quando Ele disse, Ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele fez, acontece. Então Ele ama a sua palavra. Ele ama a sua promessa. Ele ama o que Ele disse. Nós não. A gente fala amanhã outra coisa. Nós não temos amor por nossa palavra. Nós somos desonestos muitas vezes. Quantas pessoas vocês conhecem? Vamos falar de político, né? Político, olha, pode deixar que eu vou organizar a tua rua aí, vou botar lâmpada, asfalto. Aí ele bota lâmpada e asfalto. É igual as lâmpadas que eu arrumo. Passa uma semana, queima. O asfalto está bonitão, né? Mó tapete. Daqui a pouco, 3 dias depois, está furado o asfalto. Não honra a sua palavra. Mas Ele não. Ele ama a sua palavra. E por amor à sua palavra, Ele nos remiu, Ele nos resgatou, Ele nos deu vida. Ai, meu Pai, isso é precioso demais. E a gente encerra de novo assim, faze-me lembrar. Ele está dizendo para mim e para você, entremos juntos em juízo, eu e você diante de Deus. Eu lembro de Jó.
Jó começa a reclamar e a retrucar, porque Jó era justo, um homem bom diante de Deus, nunca tinha feito nada de errado, e acontece aquelas coisas todas sobre a vida dele, e os amigos começam a acusar, dizendo que de repente ele olhou para a mulher de alguém, de repente ele adulterou, de repente ele defraudou alguém, ele fez alguma coisa errada, e os amigos começam a marretar ele, e aí ele começa a dizer: eu quero entrar em conselho, eu quero conversar com ele, eu preciso falar com ele, eu preciso me justificar diante dele. Aí diz assim, conta tu as tuas razões para que tu possas justificar. Fala, diz para Deus, conta, fala das tuas razões, entra num concílio com Deus, num tribunal com Deus, e diz para ele, conta as tuas razões, e aí ele diz, o que aconteceu? Teu primeiro pai pecou, Adão pecou, então todos pecaram, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, por isso eu profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema, ao maldito, e Israel ao opróbrio. Nossa! Mas por quê? Quando entramos num tribunal com Deus, Ele mostra o porquê somos pecadores, para poder nos dizer, no versículo 19, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. E no versículo 25, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O amor de Deus é algo inexplicável. Nós deveríamos nos render aos seus pés todos os dias, nunca com orgulho, nunca com arrogância, nunca, jamais, mesmo que a gente não entenda as coisas que estão acontecendo, lembrando sempre de que Ele nos guarda nas suas potentes mãos, que Ele nos ama, que foi Ele que nos criou e foi Ele que nos formou e que somos dEle e que somos testemunhas dEle, para proclamar o louvor dEle, para a honra e glória dEle, porque Ele nos fez seus e com Ele reinaremos, não só agora, mas eternamente também. Eu quero encerrar com 3 versículos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim: alimpai-vos, purifiquem-se, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o amor de Deus, a palavra de Deus, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele está dizendo: tire, limpe-se do velho fermento. Vocês são uma nova massa. Esqueça o passado, esqueça as transgressões, esqueça, porque Cristo renovou em nós a vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu amo esse versículo. É um dos versículos que eu gosto de falar, gosto de entender, gosto de proclamar. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, é passado. Eis que tudo se fez. Não posso mais viver como antes. Tenho que viver na novidade de Cristo, na vida com Ele, no amor com Ele, porque Ele nos remiu, Ele limpou os nossos pecados, se estamos em Cristo. Porque se não estamos em Cristo, permanecemos em pecados. O último texto, Filipenses capítulo 3, do 12 ao 14. Não que já
a tenha alcançado. Alcançado o que Paulo está dizendo? A perfeição. Eu não sou perfeito, não alcancei a perfeição. Ou que seja perfeito, né? Ele não alcançou a ressurreição, aliás, e ele não é perfeito. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O que faço? Não faço com o passado, eu faço no agora, eu prossigo. Ele não está dizendo lembre, ele está dizendo ande. Tem textos, acho que em Hebreus fala sobre isso, acho que em Gálatas também, para deixar os rudimentos, as tradições, até os rudimentos da doutrina de Cristo. Eu não posso ficar preso ao passado, eu preciso andar na novidade de Cristo, porque Ele se faz novo todos os dias. Eu não posso viver na velhice, eu tenho que viver na novidade, porque assim como diz Salete, eu sou novo. Não é verdade, Salete? Eu não posso viver como velho, não agora na idade, mas no novo nascimento, porque a cada dia vai se aproximando a nossa glorificação. Pode cair tudo, mas estamos ficando mais jovens diante de Deus. E ele continua dizendo, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, eu e vocês, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me, fica para trás, esquece para lá, deixa para lá. Não quer dizer que não possa consertar, mas não pode influenciar, não pode trazer neurose, não pode trazer tristeza, não pode trazer decepção, não pode trazer angústia, e eu sei que traz, mas eu preciso prosseguir, eu preciso andar, eu tenho que esquecer e prosseguir, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Por amor de mim mesmo, eu apago as tuas transgressões, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Que a gente possa viver essa novidade de vida. Não é fácil, não é. Decepções, traições, teremos sempre enquanto estivermos neste mundo. Sempre. Mas eu não posso parar. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho que avançar. Eu preciso avançar. Porque quem me chamou já me remiu. Não posso andar nas mesmices. Não posso andar nos meus pecados. Não posso, porque Cristo me livrou, então vou andar de qualquer jeito. Não. Porque se Cristo me livrou, então eu tenho que andar como Cristo andou. Vamos agradecer a Deus por esse amor tão maravilhoso que foi derramado sobre as nossas vidas.